Olá, hoje mais um vídeo e finalmente a Babilônia chega a Israel. Conforme vimos nos capítulos anteriores, a Babilônia estava vindo, sempre estava vindo, mas nunca chegava. E agora a Babilônia chegou e de pouco a pouco está invadindo os territórios de Israel. E por isso o rei, juntamente com os seus sacerdotes, comovidos, preocupados, vendo que de fato o que Jeremias profetizou estava acontecendo, eles foram até o profeta Jeremias para que Jeremias intercedesse e pedisse orientação a Deus. No verso 2, abre aspas, consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor, no caso Deus, faça por nós uma de suas maravilhas e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam ao rei, assim diz o Senhor, eu mesmo lutarei contra vocês, com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão. O texto está dito uma peste terrível. Aqui podemos inferir que seria uma doença. E por que uma doença? Porque a Babilônia invadiu Israel, porém Israel, em volta de sua cidade, havia um muro enorme. E por isso os inimigos ficaram pelo lado de fora. Qual era o objetivo? Que os alimentos acabassem dentro da cidade e o povo morresse de fome e se enfraquecesse. E está dito também que por conta disso haveria uma doença. O próprio Deus enviaria uma doença, uma peste terrível. E aí Deus propõe um acordo. Ele diz: aquele que insistir em lutar contra a Babilônia morrerá. Porém, aquele que se render ficará vivo. Será entregue à Babilônia como escravo, conforme a profecia de que eles seriam escravizados pela Babilônia. No capítulo 22, Jeremias continua a dizer que o povo é mau e por isso virá a queda. Há um verso que diz o seguinte: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. E também menciona aquele que não cuida dos pobres, dos órfãos, etc. E o capítulo 22 termina com Jeremias criticando o rei. Já no capítulo 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Porque vocês foram encarregados de cuidar de minhas ovelhas, ou seja, do meu povo. As ovelhas aqui são os filhos de Deus. E vocês fazem o contrário. Há um verso que diz, Jeremias dizendo: meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. Algumas vertentes evangélicas podem até utilizar esse verso para dar ênfase no falar em línguas estranhas, quando menciona que Jeremias disse: sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa da palavra de Deus. Sabemos que alguns pentecostais têm um culto um tanto diferente,
em que eles falam línguas estranhas que ninguém entende, começam a pular, a girar, e podem até utilizar esse verso, apesar de que ainda não é algo conclusivo, não é algo que afirme com veemência que Jeremias de fato se comportava como um bêbado falando em línguas estranhas. Não é exatamente isso que o texto afirma categoricamente. E o capítulo 23 continua dizendo aqui contra os falsos profetas. Eles dizem: tive um sonho, tive um sonho. E Deus responde: até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Verso 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo, o que isso significa? Significa que nem todo sonho é uma revelação. Você não pode simplesmente interpretar os seus sonhos como se fosse algo de Deus. Porque quando é de Deus, quando é a palavra de Deus, ele o revela claramente e você não tem dúvidas. Aqui outro verso interessante. Deus diz a Jeremias: quando este povo ou algum profeta ou sacerdote lhe perguntar, ou seja, perguntar a Jeremias: qual é a mensagem pesada da qual o Senhor lhe encarregou? Ou seja, Jeremias, você que realmente tem Deus, qual é a mensagem de Deus? Você, Jeremias, deve responder, né? Qual é a mensagem pesada? E Jeremias deveria responder: vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Está escrito também algo interessantíssimo. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo, qualquer pessoa do povo, afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. E no verso 36, Deus dá uma ordem: nunca mais mencionem a expressão esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. E hoje em dia temos muito isso, das pessoas que tentam forçar uma profecia em suas mentes e dizem: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou para as outras pessoas. Mas não foi Deus que mandou. Digo, em forma de revelação. Uma coisa é pregar o que está escrito na Bíblia. Aquela é a palavra de Deus. Outra coisa é você inventar profecias em sua mente e dizer que foi Deus que mandou você dizer aquilo para alguém. E isso é um erro e vemos aqui no livro de Jeremias. E aqui concluímos mais um vídeo.